me recebeu sempre de braços abertos aí, né, nesses projetos, e dizer que é muito novo para mim estar aqui do outro lado, fazendo esse encontro sem ver ninguém, né, e também sem aparecer. Então, para mim, é um meio de comunicação totalmente novo, com certeza, né? Falar de comunicação num meio de comunicação, para mim, ainda novo. E também quero agradecer a presença de todos vocês que estão destinando esse tempo para compartilhar aí conosco um pouquinho do nosso conhecimento e nosso aprendizado, né, sempre. Então, para quem não me conhece, eu sou a Luana, né, Luana Gil, eu sou enfermeira, sou especialista em urgência e emergência e comecei a me interessar por comunicação desde que eu saí da faculdade e que eu vi que eu não sabia me comunicar. Aliás, desde criança, eu via que eu acabava muitas vezes como criança mimada, chorando porque ninguém fazia as minhas vontades, emburrando, e aí eu me perguntava assim, mas por que ninguém conversa comigo? Porque as pessoas têm que vir, têm que entender que eu estou chateada, né? E aí eu vi o quanto eu perdia, porque eu não queria, na verdade, me comunicar, eu queria que as pessoas entendessem o meu modo de comunicação. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente quer que as pessoas se adaptem à nossa comunicação, e nós não entendemos como se conectar com elas, né? Então eu estou aqui para compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Porque na faculdade, durante os nossos estudos, acho que muitos de vocês têm a minha idade, né? E eu espero que sejam mais novos também, porque nós não nascemos na época digital. Eu não nasci na época digital, né? A internet, ela veio depois, né? Então, a internet veio enquanto eu estava aqui, mas eu não nasci com ela. Então, como se adaptar hoje, nessa época que o mundo parou? Então, a gente parou e aquele tempo que a gente sempre quis ter para a gente, de repente a gente foi obrigado a ter, né? Então, para vocês que já lidam com essa era digital, se comunicar através de uma tela, de um computador, e até mandar mensagens, é muito fácil, muito prático, né? E aí, voltando lá nessa época da faculdade, que eu comecei a falar com vocês, a gente aprende a teoria. E na teoria, tudo parece que vai dar certo quando você vai, né, exercer uma técnica, né? Fui funcionar uma veia, cheguei lá, consigo exercer aquela minha técnica, né, o que eu aprendi na faculdade. Mas quem me ensinou a me conectar com as outras pessoas e a me comunicar com elas? Meu maior medo quando eu fui trabalhar era o que eu ia falar se uma pessoa falasse que estava com medo de morrer, né, no hospital. O que eu ia falar para ela se ela perguntasse se ela ia sarar, se ela ia melhorar? Então, essas perguntas, elas não tinham respostas, porque eu não aprendi isso na faculdade, né? A inteligência emocional, ela não é desenvolvida como uma matéria. Agora, ultimamente, que eu tenho visto nas escolas que as pessoas têm se interessado e colocado isso como uma disciplina, porque cada vez mais do que a teoria e desenvolver uma técnica perfeita, as pessoas estão se interessando em outras pessoas que conseguem resolver problemas, conseguem se comunicar melhor com o outro, conseguem gerenciar conflitos, conseguem dar um feedback sem ofender, né? Conseguem usar uma comunicação não violenta. Então eu pergunto para vocês, no dia a dia de vocês, quanto vocês têm dado de atenção à comunicação? Ao que vocês estão comunicando, não só para os outros, né, para o mundo, mas o principal, como você tem se conectado e se comunicado consigo mesmo? Acho que essa é a maior pergunta e a melhor nesse período agora para você estar se fazendo, porque você está impossibilitado de ficar fazendo as suas atividades diárias daquele modo que você gostava, ou que muitas vezes você não valorizava, né? Porque quando você sai de sua casa para trabalhar, você fala bom dia no automático, você fala tudo bem, mas você não quer escutar que a pessoa vai falar que ela não está bem. Diga se eu estou errada, porque muitas vezes você fala muito, tá tudo bem com você? No automático, né? Porque você já decorou, porque é falta de educação você não perguntar se a pessoa está bem. Mas a pessoa, muitas vezes, ela não vai falar o que ela está sentindo, porque ela fala assim, se eu falar que eu não estou bem, se eu reclamar, eu posso ser mal interpretado,
posso ser mandado embora, eles não vão gostar, né? Se você tem um cargo de liderança. E quando você pergunta e dá essa abertura para a pessoa responder, e ela te responde que não tá, o que você faz? Você finge que não escutou e fala assim, ah, não, mas vai ficar tudo bem. Então, quanto você tem usado essa comunicação a seu favor e prestado atenção em que você tem comunicado para você mesmo e para quem está ao seu redor? Porque todas as palavras, elas podem mudar a sua realidade, o modo com que nós nos comunicamos, né? Então, eu quero perguntar para vocês mais do que isso. O que vocês imaginam, o que vocês sentem, né? Quando eu falo assim, qual tipo de comunicação você está utilizando? Qual é a sua forma de comunicação preferida? O que você mais utiliza no seu dia a dia? Eu aposto que vocês vão falar que é o WhatsApp. Quem pensou em outra? Quem gosta mais de... Podem ir falando aqui comigo no chat, o chat está aberto, tá? Eu ainda estou me familiarizando aqui, mas eu estou olhando aqui no chat. Queria que vocês me respondessem assim, qual que é o meio de comunicação que vocês utilizam no seu dia a dia, assim, com mais frequência? Eu acredito que seja o WhatsApp. E daí eu falo para vocês, quando você está falando no WhatsApp, você escreve o que você quer, da forma que você quer. A pessoa não está olhando no seu olho. Ah, Skype, verdade. E a pessoa não está te olhando, não está te vendo. E é muito mais fácil você ter coragem para escrever algumas coisas. Até mesmo no e-mail. Concorda aí, Regis? Então, como que você prepara, né, o seu texto, o seu e-mail? Você tem a preocupação de, de como essa pessoa vai receber essa informação? Porque às vezes você tem que ser duro, talvez até no e-mail ou num texto, e até ser muito formal, mas você se preocupa com o conteúdo que você está colocando ali e de como você lê de novo depois que você escreve? Porque exatamente a escrita pode ser interpretada diferente quando a gente fala. E a gente vai ter outros meios de comunicação que quando você está escrevendo, você não está vivenciando, né? Então você não está olhando no olho da pessoa, você não está sentindo, né? E vibrando com ela quando você está, como se você estivesse perto. Então, pode ser que quando você fale alguma coisa e seja mal interpretado numa mensagem, quando você fala pessoalmente, ela entende que você não fez por mal, ela entende que você está nervoso, ela entende o momento que você está passando. Então, como transmitir isso numa conversa, igual eu estou falando aqui com vocês não estão me vendo, né? Como transmitir isso por meio do e-mail? Como você fazer esse feedback, essa conversa com o seu funcionário e motivar ele a trabalhar agora, nessa época que a gente está todo mundo em casa, e que ele entregue as tarefas que ele tem que fazer. É muito difícil, a gente empatiza com a situação, né, que está acontecendo no mundo, mas nós temos nossos deveres, nossas obrigações, então assim, como melhorar essa comunicação? Então eu vejo muita gente que acorda e dorme de pijama, só porque está fazendo home office, né? E tem outra coisa importante que o Rodolfo colocou aqui, lemos da forma que queremos. Sabe por que que nós lemos da forma que nós queremos, Rodolfo? Porque é o jeito que nós temos de interpretar, porque é o nosso perfil e nós queremos que aquilo seja do nosso jeito, né? Que é uma coisa que eu ainda vou falar para vocês sobre a importância de saber se comunicar com o outro, respeitando esse jeito e sabendo como o outro funciona, para a gente poder usar a melhor linguagem que ele precisa, né, naquele momento. Então, voltando, a gente acorda e dorme às vezes de pijama e fala assim, tô fazendo home office, então não preciso me preparar, vou ficar só escutando, coloca lá as reuniões às vezes. Eu vejo isso porque tenho 2 adolescentes aqui em casa que eles vão fazer aula online e eles ligam o computador, respondem a presença e saem fazer outras coisas enquanto estão assistindo aula. Eu imagino o que durante uma reunião, às vezes você fala, tá falando baboseira, agora eu não preciso pelo menos ficar olhando na cara do meu chefe, então não quero prestar atenção nisso agora, né? De coisas importantes, né? E aí, quando você vai fazer algum relatório, fazer alguma coisa, você não prestou atenção. Uma vírgula muda tudo. Muito bem, realmente. Aí,
você não tem a capacidade de ligar para a pessoa. Às vezes você está no WhatsApp, você não manda o áudio e você lê e você não tem a capacidade de ligar para ela. Então, assim, você passou o dia na sua casa, você fez as suas reuniões, você não prestou atenção, então você não se conectou. Aí depois você foi entregar o trabalho, entregou meia boca porque você não se conectou e você espera que seu chefe te dê ainda atenção e pergunte assim, por que não tá dando certo? O que que não tá dando certo? Mas as pessoas esquecem de ligar. E até as chamadas de vídeo, que eu tô vendo muitos encontros, muitas festas, muitas comemorações, né? Que agora a gente tem que fazer tudo por tela. Parece que é um querendo aparecer mais que o outro. Sabe assim, ó, meu vizinho fez, eu também vou fazer, né? E aí no dia a dia, será que você mantinha essa rotina de ficar próximo dessas pessoas, como você agora está querendo ficar e não consegue? Né? Essa é uma pergunta importante, porque assim, eu vi uma amiga minha que falou assim, você fala todo dia com a sua mãe, pelo amor de Deus. E aí eu vi que ela começou a falar, né, todo dia com a mãe dela, mas não porque ela queria falar, porque ela queria printar a tela e postar que ela estava falando com a mãe dela. Então, que forma de comunicação é essa? Uma comunicação vazia, né? Então, assim, antes de tudo, então, primeira lição, que é a mais importante da comunicação, é o autoconhecimento. Então, você tem que saber como você funciona primeiro, antes de comunicar com o outro. Você tem que saber quais são suas fraquezas, seus pontos fortes também, na hora de você negociar e na hora de você se comunicar. Porque, por exemplo, eu identifico hoje coisas que eu não identificava, né, quando eu era criança, lógico, né, pela imaturidade, mas gatilhos mentais que as pessoas, dependendo do que elas falam para mim, né, vão liberar o quê? A agressividade da minha parte. Que isso são crenças e traumas, né, que a gente carrega durante a nossa vida e você não percebe às vezes. Então você tem que saber o seu próprio limite. E nada melhor do que essa pausa que nós temos forçada agora da pandemia para a gente se voltar para esse autoconhecimento, né? E identificar então o nosso principal adversário, que é o nosso padrão linguístico. O que é o padrão linguístico? É um conjunto de palavras, frases que você fala no dia a dia e que você mantém um padrão numa vibração que pode ser tanto positiva quanto negativa, né? Então, às vezes a gente não percebe, mas as pessoas que convivem com a gente geralmente percebem. Então, você pode começar a fazer um teste perguntando para as pessoas que você mais convive se elas percebem isso em você. E aí, o que pode ser exemplos desse padrão linguístico? Vou dar um exemplo de padrão linguístico negativo. Pessoas que repetem: nada dá certo para mim, tudo é mais difícil para mim, nunca acaba o que eu começo, a vida não é fácil, quero sumir, quero desaparecer, homens não prestam, são tudo farinha do mesmo saco, dinheiro não dá em árvore. Isso são alguns exemplos, né? Então, perceba quais são as palavras que você mais fala durante o seu dia. Se são palavras com tendências negativas ou positivas. Só que pergunte para as pessoas que convivem com você, porque você pode achar que você é uma pessoa super positiva, super otimista, e na verdade você não percebe essas frases durante o seu dia, né? E aí esse padrão linguístico, ele vai refletir na sua comunicação com os outros e principalmente consigo mesmo, né? Então, vocês não vão conseguir ver meus slides aqui, depois eu posso mandar para vocês, né, Ale? Sim, depois a gente compartilha a apresentação, esse material com eles. E esse webinar também está sendo gravado. Pelo menos nós estamos gravando Tá aqui ótimo. para a gente disponibilizar. Uhum, exatamente. Então, olha que legal aqui, uma resposta. É uma coisa que eu acho sobre mim, outra que os outros acham sobre nós mesmos, nosso espelho. Exatamente, tem uma frase que eu até compartilhei ontem, que eu estava fazendo finalizando a apresentação, que é assim, ó, eu não sou quem eu acho que eu não sou quem os outros acham que eu não sou também quem eu imagino que eu seja. Eu sou os meus comportamentos e o meu resultado. Então, quando você pensar, né, na sua comunicação, se ela é positiva ou ela é negativa,
você primeiro vai ver os seus resultados. Então, o que você tem alcançado de resultado da maneira que você tem se comunicado hoje. Isso é muito importante, né? Esse gancho aí que vocês me deixaram agora, né, sobre o que a gente acha sobre nós, porque você pode não se achar uma pessoa negativa, mas qual que é o seu resultado? Poxa, tá tudo dando errado, não consigo, parece que ninguém me entende. Então, será que não é melhor parar e pensar sobre e viver essa parte do autoconhecimento? A gente acaba subestimando o poder e também não quer entrar muito nesse estudo, né, de si mesmo, né? A gente gosta de aprender coisas dos outros, a gente gosta de aprender mexer numa técnica, fazer uma coisa nova, e a gente às vezes sai do básico, que é trabalhar as nossas qualidades, né, e os nossos pontos de melhoria. Então, a partir do momento que eu entendi que se eu trabalhasse comigo mesmo, ia melhorar a minha comunicação e o meu convívio com as pessoas ao meu redor, isso facilitou muito. Por quê? A ansiedade também atrapalha muito a comunicação. Né? O mundo já está agitado, a gente já é bombardeado de informações, e aí todo mundo quer que você já tenha uma comunicação assim, de resposta imediata. Então a gente acaba querendo resolver o problema antes de escutar ele. Quem não faz isso? Na hora que a pessoa, igual eu tenho uma filha, né? Na hora que ela olha para minha cara e fala assim, eu tô querendo comer, eu falo, já começo a falar, você quer comer o quê? Você quer comer isso? Quer comer aquilo? Eu já quero deduzir o que ela vai falar, acabar a frase dela, antes dela pedir. E aí eu falo assim, tá certo isso? Então, às vezes a gente acaba atrapalhando a comunicação pela nossa ansiedade, a nossa ânsia de querer resolver, né, as coisas de uma maneira muito, muito rápida. Né? Então, como que a gente faz? Ah, gostei, ó. Podemos dizer que um dos exercícios de uma boa comunicação é ser o bom ouvinte? Então, esse é o segundo, olha, você adivinhou, né? Que é o segundo item, né, a ser trabalhado aqui hoje, né? O primeiro, então, é do autoconhecimento, né, que a gente está finalizando, e o segundo, já dando spoiler de ser o bom ouvinte, é mais do que ser bom ouvinte, você ser um espaço. Aí falou, Luana, o que é ser um espaço? Porque não adianta você ouvir o que o outro tem a dizer se você não vai se despir dos seus pré-conceitos e da sua própria opinião. Porque quando o outro quer falar, ele quer falar do que ele está sentindo. E lembra que ele é uma outra pessoa que viveu que teve experiências e que tem outras maneiras de encarar muitas coisas da maneira com que você encara, né? Então, quando a gente fala assim, ó, vamos fazer uma escuta empática. Né? Então, o que é ter uma escuta empática? Não é você escutar como você gostaria de ser escutado, é escutar o outro como ele gostaria de ser escutado, como ele merece ser escutado. Ele tem que ter o espaço para ele ser ouvido sem ser julgado, o espaço para ele ser ouvido com tudo que ele quer falar, inclusive da maneira que ele está se sentindo. Que você, na sua cabeça, pode até pensar assim, mas como ele pode estar sentindo tudo isso? E eu não imagino, né? Então, assim, você tem que se despir, né, dos seus preconceitos. Você tem que abrir mão das suas crenças, que é um dos maiores obstáculos para você compreender diferentes pontos de vista. Vou repetir essa frase, que é uma frase, uma das minhas preferidas. Você tem que abrir mão das suas crenças, que é um dos seus maiores obstáculos, para se compreender diferentes pontos de vista. E aí, quando você consegue fazer isso, que não é fácil, porque é treino. Então, assim, de uma coisa eu sei, você pode treinar a sua comunicação. Você pode não querer treinar. E você pode ser tão, desculpa a palavra, e vocês coloquem amor, né, nessa frase, porque eu tive esse comportamento e eu sei quanto é ruim. Ser prepotente e arrogante a ponto de achar que sua comunicação é a melhor, né? E eu já fiz isso. Eu fiz isso e de uma forma muito dura eu aprendi, porque eu arrumei um emprego num hospital de referência e quando eu cheguei, eu tinha uma enfermeira do meu lado
e que ela fazia a classificação de risco dos pacientes que entravam na urgência e emergência, e acho que alguns de vocês podem já ter escutado isso, né? Quem fez treinamento comigo aí na academia, eu contei uma vez. Chegando lá, na hora de escutar os pacientes, ela demorava muito para atender os pacientes. Eu achava que eu era muito rápida, porque eu verificava os sinais vitais rápido, e aí para eles já serem atendidos rápidos, e eu estava focada na quantidade, né? Não na qualidade do meu atendimento. E eu fui chamada pela minha chefe para dizer quanto estava sendo negativa a minha passagem pelo pronto-socorro, porque eu tinha muita reclamação minha. Eu falava assim, mas reclamação do quê? Porque eu achava que eu era perfeita, né? Imagina, me comunico super rápido, né? Então, não é a agilidade, não é a rapidez. Eu não olhava nos olhos dos meus pacientes e quando eu perguntava se estava tudo bem, falava no automático, né? Como a maioria das vezes, tá tudo bem? E já invadia a privacidade dele, já querendo colocar termômetro de um lado, querendo tirar a blusa dele para verificar a pressão de outro. E aí, quando ela me falou isso, foi um balde de água fria, né? E eu falei assim para ela, tá bom, então você falou que minha comunicação tá ruim, quem que faz a melhor triagem aqui? Aí ela vira e fala assim, ela é sua companheira, a enfermeira que fica do seu lado o tempo inteiro. E eu olhava para ela, desdenhando na minha arrogância, né? Que, imagina que ela que é melhor, né? Imagina. E aí, com humildade, eu fui até ela e falei assim, olha, eu fiz uma reunião agora com a minha chefe, ela falou que estou fazendo isso, isso, isso de errado. Você se importa se eu te acompanhar? Porque ela falou que a sua triagem é melhor, tudo, né? E ela, assim, super, super, mega empática, assim, ela me aconselhou e ensinou. Ensinar a se comunicar não é você aprender e se comunicar da mesma forma que ela, porque eu consegui desenvolver a minha identidade, né, de comunicação utilizando as dicas dela, com certeza. Mas eu não fui cópia fiel do que ela fazia, né? Então, assim, também o interessante é você ter autenticidade na sua comunicação. Então, eu não fiquei repetindo um padrão de comunicação como se fosse o dela, né? Igual um papagaio. Ela faz isso, eu vou fazer também. Mas eu aprendi que ela escutava as pessoas porque ela dava espaço, né, para elas. Então, ela era o espaço. E que muitos dos pacientes não desistiam do atendimento médico porque o que eles queriam era só falar. E aí ela escutava eles nesse momento, acabava compartilhando algumas coisas com eles e eles acabavam falando, não vou passar mais não, vou embora. Era uma coisa assim, você desacreditava, né, de ver o paciente indo embora, sendo que ele estava lá esperando horas para ser atendido e depois conversava com a enfermeira e ele ia embora. Né? Então, quando a gente fala que tem que ser um pouquinho psicólogo, todo mundo tem que ser, né? Todo mundo tem que se comunicar e tem que saber se comunicar. Mas a principal ferramenta, fora o autoconhecimento, que é a primeira, então primeiro você tem que se conhecer a si mesmo, como você tem comunicado, qual o padrão linguístico você tem usado, se ele é negativo, se ele é positivo, e depois você tem que ser o espaço, você tem que estar aberto, né, sem suas crenças, despido. A empatia é você estar na frente da outra pessoa e você tem que ter a compaixão também aliada com essa empatia na hora de você escutar e se comunicar. Agora, como ter uma escuta empática pelo celular, pelo computador, por meio de uma tela, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Em como a gente vai. Estou me falando aqui, vai dar tempo sim, tá, gente? Em como a gente. Como que a gente vai se comunicar com essa empatia, então, né, nos dias de hoje, através da tela, com essa dificuldade de estar junto. Primeira coisa que você tem que prestar atenção quando você for escrever alguma coisa que eu já falei é o conteúdo, né? Só que quando você vai falar com uma pessoa, nós temos várias técnicas, várias ferramentas para melhorar a comunicação, porque a comunicação falei para vocês que é um treino, né? Só que o que você pode fazer durante essa sua escrita, já adiantando algumas ferramentas para vocês? Toda pessoa ela quer se sentir importante. Então, pense quando você for escrever para alguém, como você pode demonstrar a importância que ela tem.
Outra coisa, ela precisa se sentir inserida, envolvida naquilo que ela está fazendo. Então, como você demonstra a importância dela naquele desenvolvimento daquele projeto, daquele trabalho ou dela na sua vida, né? Outra coisa que faz parte do conteúdo, então, ó, a importância, essa, né, a relevância dela, a importância, se ela está inserida, né, então a inserção dela. E outra coisa, qual é o papel dela, né? Então, por exemplo, a gente tudo comunica, né? Então, assim, a maneira como a gente se veste, até o cheiro que você escolhe para se perfumar, ele também tem uma comunicação, né? Então, a maneira com que você prepara seu café de manhã e deixa para o seu esposo, para o seu companheiro, né? No meu caso aqui, para os meus filhos, é uma comunicação. Estou comunicando, então, amor, carinho, cuidado que eu tenho com eles. Então, quando tudo comunica, como usar tudo isso que você às vezes não tem assim de prontidão através da tela, né, nos dias de hoje, mas como você pode usar isso a seu favor, principalmente como um líder, né? Então hoje com a minha equipe, para finalizar, o que que eu tô trabalhando, como eu estou trabalhando com eles, né? Eu gerencio a equipe técnica da Secretaria de Saúde daqui de Cotia. Então, eu tenho 230 técnicos e tenho 120 enfermeiros trabalhando no Covid hoje. Então, eu abri um espaço para eles se conectarem, né, com psicólogos a hora que eles quiserem, né, eles podem abrir um chat para estar aí colocando os sentimentos deles, as preocupações, como eles estão. Os enfermeiros, eles receberam um treinamento, né, de comunicação para poder dar mais apoio para esses técnicos que estão lá na linha de frente. Então, eles fazem, quando eles não estão no plantão, eles fazem vídeo de chamada, né, na casa da pessoa, na casa desses técnicos, para falar com o marido, com os filhos. A gente acabou comprando algumas coisas, enviando pelo correio no dia da enfermagem, né, a lembrancinha para chegar na casa deles, porque eles não podiam vir retirar, né, porque eles estão lá na linha de frente. Então, assim, a gente tem outros meios de comunicação que a gente pode utilizar e que são esquecidos também, né, muitas vezes. Agora a gente começou a mandar até carta, né, usar o correio, né, que a gente não usava mais, né, e ter paciência de chegar, né, por causa do prazo, né, também tá alterado. Então, eu acho assim, não queria finalizar, porque senão eu vou ficar aqui o dia inteiro falando de comunicação e do quanto eu gosto desse tema, né? Eu queria, então, finalizar com vocês dizendo, primeiro, ponto da comunicação, saber me conectar comigo mesmo. Então, ter autoconhecimento, da maneira com que eu mesma estou me conectando comigo. Segundo ponto, nós viemos para esse mundo para se conectar. Então, vamos ser espaço. Vamos abrir espaço para que as pessoas consigam falar com a gente, que a gente escute antes de querer resolver os problemas, né? E que antes de resolver, nós possamos compreender sempre, e que nós usemos os nossos, né, possamos usar os nossos canais de comunicação agora no nosso trabalho de uma forma mais intensiva, prestando atenção em deixar o outro sabendo a importância dele, reconhecendo qual é a função dele, mas mais do que isso, né? O quanto ele tem essa importância, né, para nós, né, nesse momento, tanto como colega de trabalho, como para as pessoas que estão ao nosso lado, né, os nossos familiares, as pessoas que estão aqui. E é isso. Queria falar mais, mas acho que não dá, né? E aí eu queria saber se vocês têm alguma pergunta e dizer que fiquei muito feliz de estar aqui nesse pouquinho tempo. Acho, achei sensacional, Lu. Eu sei que o tempo, gente, é muito pouco, né? Pra gente falar de um assunto tão amplo e tão vasto que todo mundo gosta, né? E todo mundo quer saber como se melhorar, como ter esse autoconhecimento, ainda mais nos momentos de hoje, né? Como a gente pode enfrentar esse medo. Então, o tempo, por mais que seja, a gente prorrogue o tempo, a gente fala mais um pouquinho, né? Esse gosto aqui de
de quero mais, vamos falar mais um pouquinho sobre isso, né? Mas, Luana, se vocês tiverem alguma pergunta, gente, vocês podem fazer aqui que a Luana responde, sem problema nenhum. Essa gravação vai ficar disponível para vocês acessarem depois. A Luana, ela está com a gente na academia com um curso de comunicação. Junto com esse curso de comunicação, a gente tem várias conexões, né, para a gente ter esse autoconhecimento, essa liderança. Então, nós temos treinamento de inteligência emocional. Então, a gente brinca que um é uma perninha do outro, né? E eles se autocomplementam. E só para dar, né, um pouquinho mais de informações assim para vocês, é que assim, a gente falou de uma forma rápida, né? No curso de comunicação, a gente trabalha as ferramentas mesmo que vocês podem utilizar no dia a dia, né, de uma maneira bem prática, e principalmente trabalha também com a inteligência emocional, o que está por trás dessa dificuldade de se comunicar, e também num outro curso que é sobre perfil comportamental, que as pessoas, cada uma tem um perfil diferente, então você consegue se conectar sabendo esses tipos de perfis e como que é a comunicação de cada tipo de perfil. É muito legal. Então, eu convido vocês a participarem, né, em outras oportunidades e também agradecer de novo, né, o pessoal da academia, que eu estou muito feliz com essa parceria. E vocês podem estar se perguntando, né? A Academia IN é uma das unidades de negócio aí do grupo IN, de soluções analíticas. Então, vocês podem falar o que a gente está falando, né? De tecnologia, falar de comunicação, estamos falando de pessoas, né? Como a Luana comentou, na correria do dia a dia, nós somos obrigados, né, a parar de maneira obrigatória, né? De maneira autoritária, né? Precisamos parar e como a gente se reinventa, né? Só que no centro de tudo isso, nós não podemos esquecer que nós somos pessoas, né? Estamos falando de ser humano, né? Então, além da tecnologia, nós temos as pessoas, que é um grande foco e muito importante. Então, como a gente trabalhar nós mesmos, né? Como a gente hoje nessa comunicação que nós falamos o tempo todo, né? As pessoas precisam estar atualizadas, as pessoas precisam estar inseridas nesse mundo de dados, porque é tanta informação que a gente não consegue ter um filtro, né? Então, como a gente trabalha nós mesmos? Então, por isso, quando eu encontrei a Luana e acabei convidando-a para fazer parte aí do nosso círculo de parceiros da Academia IN, com esses cursos de pessoas, né, comunicação, inteligência emocional, entre outros, foi que a gente não pode esquecer disso. Então, a tecnologia, junto com as pessoas, o ser humano, a gente precisa trabalhar nós mesmos para a gente ser cada vez mais eficiente. Nem deu tempo da gente falar sobre comunicação não violenta, que é um tema que eu estou gostando muito agora nas ferramentas, né, de trabalhar. E com isso, que também é um outro tema de um outro curso, né, Alê? E aí é bem isso que a Lê falou, a gente acaba assim no dia a dia, todo mundo eu percebo assim que tem a necessidade de falar, né? Assim, a gente quer expressar. Só que hoje qualquer um pode expressar e ser visto, né? É diferente, né? Antes, até para a gente fazer uma apresentação, eu lembro que quanto que a gente estudava, se preparava, tudo, e a gente é bombardeado, né? Até pelas fake news e outras coisas hoje, porque as pessoas elas estudam um pouquinho já acham que elas são peritos, já começam a falar e até denigrem a área de atuação nossa, né? Por exemplo, eu sou coach, então eu vejo muitos coaches falando assim sem embasamento, né? Então, o que a gente quer mesmo é que a nossa comunicação seja feita dessa forma mais assertiva, né? Então, como é feita essa construção dessa comunicação para que você seja bem compreendido, né? Saiba também escutar, mas leve coisas que são realmente comprovadas cientificamente, que tenham embasamento e que sejam todas respaldadas, né? Então, nossas técnicas e ferramentas que são utilizadas nos treinamentos são todas assim, né? Para enfatizar. Legal, Luana, obrigada mais uma vez. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Eu acredito que se a gente conseguir absorver um pouquinho aí das informações que a Luana passou para nós, eu acho que vai ser já de muito bom proveito. Então, algumas coisas acabei anotando aqui no chat para vocês, mas depois eu quero ouvir novamente isso, porque algumas coisas me tocaram muito, Luana. Então, obrigada, fico feliz, Ale, parabéns. quando eu escuto isso. E se ninguém tiver nenhuma pergunta a mais, a gente agradece a todos
E obrigada por participarem desse webinar. Nos próximos, Gratidão. a gente vai estar enviando comunicado e convite para todos nos próximos também. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.